Shalom! Você está no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, continue compartilhando as aulas, os vídeos, dando esse upgrade no canal. E também não se esqueça de dar sempre o seu like para nos ajudar sempre a estar avançando, crescendo e tendo esse objetivo de avançar e alcançar as metas. Muito bem, meus prezados, a aula de hoje aqui no canal é sobre sociologia. Sociologia. Quando falamos de sociologia, o primeiro assunto que queremos estar falando é que sociologia é a ciência que vai estudar a sociedade, tá? E a sociologia vai surgir no final do século XIX, com o objetivo justamente de propor respostas ao conjunto de transformações que vão configurar e configuram a sociedade moderna de base industrial, capitalista e sobretudo a partir do século XVIII, né? Podemos assim dizer também. Novas formas de produção, elas vão surgir e vão ser visíveis na estruturação das relações de âmbito social. Novas formas, inclusive, institucionais e políticas, novos valores e identidades, e também resultados, inclusive, de embates entre grupos que são favoráveis e contrários a essas todas órbitas de mudanças que ocorrem dentro da sociedade. Também temos que considerar que o surgimento da sociologia ele vai se dar a relação íntima e vai resultar, né, na relação íntima entre a explicação sobre a origem do capitalismo, tá? E ou até podemos também aferir sobre a natureza da sociedade moderna e industrial e o seu fortalecimento com a sociologia, tá? As ideias sobre a sociedade não podem ser desvinculadas dessas condições próprias da época que se está remetida, né, aos desafios postos a que se propõe a refletir-se sobre ela, como o caso de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, tá? Outra questão importante é a finalidade que nós temos do conhecimento sociológico, como o caso de transformar a realidade, no caso proposto por Marx, tá? Transformar a realidade, realizar os diagnósticos que são preciosos e precisos dos problemas que se transcorrem, de resguardar o equilíbrio e a própria ordem social, no caso de uma proposta essa de Émile Durkheim, compreender a realidade com mais até acuidade, tá? E objetividade para justamente, sem tomar partido, estar disponibilizando conhecimento para a tomada de decisões políticas. Também a imaginação sociológica, que é justamente aquela proposta de aprender a pensar sociologicamente, significando que isto produz um cultivar da imaginação no seu sentido social. A imaginação sociológica ela é uma qualidade de espírito, inclusive, que vai nos ajudar a usar a informação, o conhecimento, a comunicação, para desenvolvermos a razão, a fim de podermos perceber com lucidez, com sobriedade, tá? Com entendimento, o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar até acontecendo dentro dele mesmo, ou dos mundos em que estamos nesse transitar de terra, desse transitar terreno. A imaginação sociológica, ela é a imaginação que propõe que o indivíduo só pode compreender sua experiência e avaliar o seu próprio destino a partir de uma localização, tá? Que se tem dentro do seu próprio período, dentro da sua própria existência, dentro do seu próprio tempo, tá? Só se pode conhecer as possibilidades na vida
tornando-se, claro, consciente das possibilidades de todas as pessoas, inclusive nas mesmas circunstâncias em que eles se encontram. Outra questão também importante dentro do contexto de imaginação sociológica, é que o indivíduo contribui, por menos que seja até para o condicionamento dessa sociedade e para o seu transcurso do aspecto de história, ao mesmo tempo em que ele é também aquele que é condicionado pela sociedade e pelo processo histórico. Ao mesmo tempo que ele é o que impulsiona, ele também é impulsionado. Então a imaginação sociológica, ela vai nos permitir a compreender a história, a biografia e as relações que vão surgir entre história e biografia, entre sociedade e indivíduo, para se poder compor a sua tarefa, o seu propósito e até a sua promessa, tá? Um outro aspecto também da imaginação sociológica é que a imaginação sociológica, ela é uma forma da autoconsciência de ser um estrangeiro permanente dentro da sua sociedade. As decisões que são de âmbitos anteriores, que até pareciam sólidas, passam a ser então como produtos de uma mente inexplicavelmente fechada. Sua capacidade, inclusive, de voltar a existir irá adquirir uma nova forma de se pensar, de se experimentar uma transavalização e uma transavaliação, tá? Para se formar um pensamento dos valores num aspecto de palavra, reflexão, ação, sensibilidade e compreensão, inclusive, do sentido cultural e dentro das ciências sociais, tá? Foi o que até defendeu Mills, tá? Isso no ano de 1965, né? Na sua obra Ciência, Sociedade e Sociologia. Émile Durkheim vai ter como as principais obras, que vão ser as suas obras centrais, a Divisão do Trabalho Social, que foi lançada em 1893, foi uma das suas primeiras obras. As regras do método sociológico, que ele vai lançar em 1895. O suicídio, que ele lança em 1897. As formas elementares da vida religiosa, que ele lança em 1912. Educação e Sociologia, que ele vai lançar em 1922. Sociologia e Filosofia, que ele lança em 1924. E por último, Lições de Sociologia, que é publicada em 1950. Os conceitos que nós temos de fatos sociais é considerado da seguinte forma: um fato social, ele, para Durkheim, é toda maneira de agir, fixada ou não, tá? Suscetível de exercer sobre o indivíduo, inclusive, uma coerção exterior, ou ainda toda maneira que se tem de fazer, que é geral na extensão de uma sociedade, que é dada e ao mesmo tempo ainda possui uma experiência própria, independentemente das suas manifestações de âmbito individual. Um outro aspecto também interessante é que eles, os homens, não poderiam também prever os fatos sociais. E os fatos sociais podem ser confundidos com fenômenos orgânicos. E esses fenômenos orgânicos são, na verdade, representações e ações, nem como aspecto relacionado, não é, a fenômenos psíquicos, mas também com aspecto de existência, consciência individual que surge através do contexto da sociedade e do fato social. Foi o que propôs também Durkheim. Durkheim também vai falar no conceito dos fatos sociais
que ele próprio, Durkheim, não está obrigado a falar a mesma língua que meus compatriotas, tá? Nem a empregar as mesmas moedas legais nesse processo de sociabilização. Mas é impossível agir de outra forma. A minha tentativa, ela fracassaria lamentavelmente se eu procurasse escapar dessa necessidade. Se eu sou um industrial, nada me impede de utilizar processos e técnicas do século passado, mas se eu o fizer, aí eu vou ter, sim, a ruína como resultado inevitável. Os indivíduos, ao nascerem, já encontravam, inclusive, a sociedade pronta e constituída, restando a eles, inclusive, se adaptar. Os fatos sociais, como coerção social, são fatos que a força e os fatos exercem sobre os indivíduos, levando-os, inclusive, a se conformarem com as regras da sociedade em que vivem. Inclusive, também vamos encontrar sanções que o indivíduo está sujeito e propenso quando contra eles ele se tenta rebelar-se. As sanções podem até ser legais, como leis, né? Ou espontâneas, mas a importância do processo educativo é justamente a proposta de uma conformação dos indivíduos e a sociedade. Um outro sentido também é a sua exterioridade, que os indivíduos existem e atuam independentemente de sua vontade ou até adesão consciente dos indivíduos. Há uma separação, inclusive, entre coisas e ideias, tá? As coisas são exteriores e não estão sujeitas à nossa vontade ou até às nossas ideias. Diferencia isso consciência individual e consciência de âmbito coletivo. Os fatos sociais que nós vamos tratar referente à generalidade é considerado social todo fato que é geral, tá? Que vai se repetir em todos os indivíduos e na maioria deles. Fatos esses individuais ou que até vão acontecer esporadicamente e não vão ser objeto de estudo da sociologia, mas sim da psicologia. Quando os indivíduos pensam e agem em torno de ideias ou representações coletivas, eles o fazem não como indivíduos isolados, mas como membros de um todo cultural que inclusive se torna mais amplo. As heranças que nós temos do positivismo, elas nos direcionam à objetividade do fato social, onde é obtida inclusive esta com a neutralidade do pesquisador em relação aos fatos sociais. É preciso, inclusive, que o cientista deixe de lado suas prenoções, né? Ou seja, seus sentimentos e valores pessoais, e esses fenômenos morais, como as leis, a religião, eles se tornam objetos de uma ciência social que, se forem examinados a fundo, se vai ver que é algo totalmente de propensão científica. As heranças que se tem do positivismo dentro do estudo da sociologia é que o positivismo é um método das ciências naturais, onde o sociólogo deve encarar, tá, os fatos sociais como coisas. Ou seja, objetos que, sendo exteriores, devem ser medidos, observados e comparados de uma forma independente do que os indivíduos venham a pensar ou declarar ao seu respeito. E isso, inclusive, vai distinguir as categorias do senso comum e os conceitos científicos. Tá? Nós também temos os tipos de organização. Durkheim, inclusive, vai argumentar que o advento da era industrial ele vai significar o surgimento de um novo tipo de solidariedade, a solidariedade, inclusive, orgânica, que no lugar da solidariedade mecânica, ela é caracterizada por uma organização constituída por um sistema de coesão social que é mais simples e rudimentar
enquanto no aspecto de solidariedade orgânica, que inclusive vai ocorrer a divisão diferenciada com isso do trabalho formado por um sistema de segmentos diferentes, no qual cada um tem um papel a ser desempenhado. Um outro aspecto também é que na solidariedade orgânica os indivíduos se tornam agrupados, não até pelas relações que possuem de descendência e segundo até a natureza particular da atividade social em que estão envolvidos. Não é mais até a consanguinidade, tá, que marca o lugar de cada um. Também não é a função que preenche o aumento da especialização e o critério para o desenvolvimento da personalidade individual e do progresso social. O valor moral, que é o valor moral da divisão do trabalho, ele está dentro de um sentido em que o indivíduo toma consciência do seu estado de dependência com relação à sociedade. Aí nós vamos ter, por exemplo, um outro grande autor e cientista social, o Karl Marx, que vai ter como grandes obras a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, a Sagrada Família, a Ideologia Alemã, a Miséria da Filosofia e o Manifesto Comunista. Já as principais obras de Marx que mais nortearam no aspecto sociológico foi a contribuição à crítica da economia política e o próprio O Capital. As influências que nós temos de Marx na sociologia é a partir da filosofia de Hegel, a qual ele vai absorver e reformular o método dialético proposto por Marx, né? A dialética marxista, ou a dialética também, vamos assim, materialista. O pensamento socialista francês do século XIX, de Claude-Henri Saint-Simon, tá? E o Charles Fourier e o Pierre Proudhon vão ser também motivadores do pensamento de uma organização social. E aí nós vamos ter Adam Smith, David Ricardo, que vão também ser seguidores de Marx, que vão trabalhar dentro da economia clássica inglesa. Tá? Então, os conceitos principais oriundos da sociologia marxista seria a alienação, o capitalismo, classes sociais, trabalho, valor, modo de produção, relações de produção, força de trabalho, mais-valia, materialismo histórico e materialismo dialético. Tá? A emergência que nós temos do capitalismo é a partir do capitalismo surgir na história, quando por circunstâncias, inclusive diversas, uma enorme quantidade de riquezas vai ser acumulada nas mãos de uns poucos indivíduos, tá? Interessados sempre até a obter, inclusive, mais lucros na produção artesanal da Idade Média, até o Renascimento, e inclusive pensando que o trabalhador vai manter em sua casa os instrumentos de produção aos poucos, e esses vão passando às mãos de indivíduos que são os indivíduos burgueses e enriquecidos, né? Que vão organizar as oficinas e as sociedades estatais. Com isso, nós vamos ver surgir a Revolução Industrial, que vai ser a introdução de inovações técnicas na produção que vão acelerar, inclusive, o processo de separação entre trabalhador, instrumentos, máquinas mais caras, que vão ser mais acessíveis somente até aos ricos. Com isso vai também surgir os artesãos isolados, tá? Que não vão poder competir com esse dinamismo nascente de indústrias e vai se originar ou vai causar, né, vai desencadear uma multiplicação de um número de operários, trabalhadores livres e até expropriados. Um outro aspecto também que a produção e estrutura da sociedade
é que a estrutura de uma sociedade ela vai depender da forma como os homens organizam a própria social ou a própria produção social dos bens. A produção social, inclusive segundo Marx, vai englobar dois fatores básicos: força produtiva e relação de produção. As forças produtivas constituindo as condições materiais de toda uma produção, e como objetos, instrumentos, trabalho, que vão variar conforme as necessidades e finalidades sociais, inclusive, a qual eles se destinam, conforme as sociedades e conforme as épocas que se encontram. E essas relações de produção, inclusive, são as formas como os homens vão se organizar para executar a atividade de âmbito produtivo. O estudo de modo de produção, ele está organizado dentro das relações de produção que são consideradas mais importantes dentro das relações sociais. Já para Marx, as formas de família, as leis, a religião, as ideias políticas, os valores sociais, eles se tornam aspectos cuja explicação vai depender, em princípio, dos estudos de modo e do modo da produção. O que tem que também ser considerado que a alienação ela é uma separação do trabalhador e dos meios de produção. Ela é a perda do controle sobre o produto do seu trabalho. E na esfera política, Marx inclusive vai apontar que ela demonstra todas as evidências de uma sociedade burguesa, de um Estado que representa inclusive a classe dominante e age conforme os interesses do Estado. Max Weber, que também vai ser um dos grandes expoentes, vai trabalhar com a ética protestante, o espírito capitalismo, vai trabalhar com a economia e sociedade, vai trabalhar com a teoria das ciências sociais, vai trabalhar com ciência e política, que são duas formações e conferências proferidas dentro do século XIX, em 1919, ele vai ser importante nesse processo de estudo da sociologia quando ele trabalha com a proposta de um pensamento que vai ser prevalecente na Alemanha, que vai gerar o idealismo de Kant, de Hegel, tá? E que vai influenciar inclusive o George Simeon, tá? Werner Solbart e Max Weber. Inclusive também Weber vai desenvolver a filosofia kantiana e hegeliana, preocupando menos com o objeto do conhecimento e mais com a maneira em que a razão possui para decifrar o objeto de conhecimento. Então, para a filosofia alemã, o conhecimento é o produto da relação da razão com os objetos do mundo. O contexto que nós temos da produção, né, nessa nova concepção de objetividade, e esses acontecimentos que não são apenas vividos, mas também são pensados, consequentemente a ciência não pode aprendê-los apenas pela sua exterioridade, mas também pela maneira em como eles são interiorizados. Weber, inclusive, vai questionar tanto a concepção materialista, a história, até quanto o determinismo metodológico. Os seus trabalhos, inclusive, vão abrir as portas para particularidades históricas da sociedade e para a própria descoberta do papel da subjetividade na ação e na pesquisa social. Weber vai criticar a crença, segundo até o alvo da ciência e da cultura, eles vão poder ser promovedores de uma elaboração de sistema fechado de conceitos, que assim como a visão, segundo a qual o objetivo do trabalho científico vai consistir na redução de uma realidade empírica a leis ou às leis, tá? E ele vai dar importância à pesquisa histórica e ao caráter particular e específico de cada aspecto da formação social, até para a explicação causal, tá? De um fenômeno que é cultural, um conhecimento das leis da causalidade, que vão se consistir, inclusive, como um meio de estudo e não como um fim. Weber e a sociedade, nós podemos dizer que é o conceito que vai ser oriundo de Weber,
é promovedor dos espelhos de uma realidade, que ele vai trabalhar conceito e realidade de sociedade. Ele vai trabalhar com o método que é um método compreender e interpretar o ser dentro do aspecto social, ou do fato social, ou do sentido sociológico. Sentindo inclusive as ações de um indivíduo que revelam ele no seu aspecto exterior e que resplandece a sua ação mentalizada no seu interior, no seu introspectivo. Então os conceitos centrais de Weber são ação social, sentido, compreensão, agente individual, tipo ideal, né? Relação social, legitimação e dominação. Então essa era toda a articulação, os assuntos, argumentos, pressupostos, os conceitos e todo o acervo de conteúdo que nós tínhamos preparado, que desenvolvemos e apresentamos nesta aula de Sociologia, e até a próxima.